Olá, tudo bem por aí? É sempre com muito prazer que eu trago vídeos novos aqui para o canal. Hoje nós vamos falar de um vídeo muito pedido, como vocês conseguem transformar um benefício por incapacidade previdenciário em um benefício acidentário. Quais são os benefícios por incapacidade previdenciários? É o B31, que é o auxílio doença, e o B32, que é a aposentadoria por invalidez. E quais são os benefícios acidentários? É o B91, que é o código do auxílio doença acidentário, e o B92, que é a aposentadoria por invalidez acidentária. Isso, após a reforma da Previdência Social trazida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, passou a ter muita importância, mas eu estou me antecipando. Primeiro eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal, calma que é bem rapidinho. Meu nome é Renata Menegassi, eu sou advogada, eu sou especialista em direito previdenciário e eu tô aqui para te ajudar. Antes de falar do tema do vídeo, você sabe, toda vez eu repito, eu vou pedir para você se inscrever no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar e ajudar um colega compartilhando esse vídeo para a gente trazer informações para mais e mais segurados. Deixe suas dúvidas nos comentários, que eu pego um dia e tento responder todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu vou te responder. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. Se você precisar contratar um advogado, se você não tiver advogado, precisar contratar um advogado, é só clicar no link azul que está na descrição do vídeo que você fala diretamente comigo ou com os meus colaboradores. Também te convido para me seguir lá no Instagram, eu estou sempre abrindo caixinhas de perguntas. Eu vou deixar meu usuário aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer ter você aqui no YouTube e lá no Instagram. Vamos ao tema do vídeo. Primeiro, o que é acidente de trabalho? É quando no exercício da atividade a serviço da empresa, do empregador doméstico ou o exercício do trabalho do segurado especial provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Quem determina se é acidente de trabalho ou não é o perito médico do INSS. O acidente de trabalho ele será caracterizado quando o perito verificar o nexo de causa entre o trabalho e a lesão ou a doença. Quando o médico identifica a relação entre um e outro. Com a emenda constitucional número 103 de 2019, nós tivemos alteração em relação ao coeficiente de cálculo dos benefícios acidentários. Somente a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho corresponderá a 100% do salário-benefício. Ao contrário da incapacidade em razão de uma doença comum, que gera aquela forma de cálculo perversa de 60% sobre 100% da média aritmética calculada de julho de 1994 para cá, mais 2% por ano trabalhado, além dos 20 anos para homem e além dos 15 anos para mulher. Nós temos já alguns tribunais entendendo ser inconstitucional essa forma de cálculo, mas você vai esperar anos e anos para o julgamento do STJ ou do STF dar a última palavra? Se você pode hoje já receber 100% da média, é só fazer a prova do acidente de trabalho. Além disso, também muda a forma de cálculo para a pensão por morte. Como a pensão por morte tem como base de cálculo o valor que a pessoa receberia se ela estivesse aposentada por invalidez, então isso muda. Como a forma de cálculo é diferente na aposentadoria por invalidez, isso reflete no valor da pensão por morte. Então é preciso ficar de olho e fazer prova do acidente de trabalho e requerer que seu benefício seja transformado de previdenciário, de um benefício por incapacidade previdenciária em um benefício por incapacidade acidentária.
Os segurados, eles não se preocupam muito com isso, porque o valor do auxílio-doença, do benefício por incapacidade temporária, inclusive decorrente de acidente de trabalho hoje, consiste numa renda mensal correspondente a 91% do salário-benefício. Então, é para todo mundo 91%. O pessoal só fica preocupado quando verifica que vão precisar aposentar, que vão precisar da aposentadoria. Aí não se movimentaram para garantir a conversão de benefício previdenciário em acidentário e se desesperam. E com razão. A pessoa, ela está recebendo 91% do salário-benefício e com a aposentadoria, a depender da quantidade de tempo contribuído, passarão de 91% para uma renda de 60%. Cai muito. Mas aí já passou, por exemplo, 2 anos do afastamento. Ou pior, a pessoa já está até recebendo aposentadoria por invalidez hoje. Tudo fica mais difícil se o segurado não se proteger no tempo certo. Deixa para resolver as coisas depois. E isso complica um pouco as coisas. Não que seja impossível, mas complica um pouco as coisas. Então, a primeira coisa que eu te falo é: não espere vir a aposentadoria por invalidez. Já garanta desde o primeiro momento que o benefício seja reconhecido como acidentário. Primeiro, vamos falar sobre acidente de trabalho. Existe o acidente de trabalho típico, é a ocorrência súbita e relacionada ao trabalho. É aquele fato violento que machucou o trabalhador, é o evento súbito causado no exercício do trabalho. É a pessoa que está trabalhando, por exemplo, numa fábrica e se machucou com uma máquina lá dentro. Esse é o acidente de trabalho típico. A prova desse acidente é a mais tranquila de ser feito. Você se machucou dentro da empresa, no exercício da sua função. É uma situação importante, mesmo que seu afastamento seja de apenas um dia, só um dia, a empresa é obrigada a emitir a comunicação de acidente de trabalho e exija que a empresa faça isso. Ainda que hoje você não precise afastar pelo INSS ou não precise de um longo afastamento, apenas alguns poucos dias. A gente tem muito cliente, eu tenho muito clientes lá no escritório que tiveram uma piora em razão de um acidente bobo, ou que posteriormente foram verificar que a lesão era pior do que imaginava. Existe também o acidente de trabalho em itinere, é o acidente de trajeto. Esse acidente ainda existe. Há quem pense que acabou, mas não. A medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, havia revogado o artigo da Lei 8.213 de 91, que previa o acidente de trajeto como acidente de trabalho. Essa medida ela foi revogada, perdendo a eficácia em 20 de abril de 2020. Então, acidente de trajeto é sim um acidente de trabalho, nos termos do artigo 21, inciso 4D da Lei 8.213 de 91. Porém, a portaria 991 de 2022 diz que não se caracteriza como acidente de trabalho o acidente de trajeto sofrido pelo segurado que, por interesse pessoal, tiver interrompido ou alterado o percurso habitual. Contudo, existem julgados apontando que um pequeno desvio não descaracteriza o acidente. Então, fica de olho nessa situação, se for o seu caso. Vamos agora falar das doenças ocupacionais. São aquelas decorrentes em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo trabalhador, que resultaram em razão da exposição do segurado a agentes físicos, químicos e biológicos ou até mesmo decorrente do uso inadequado de recursos tecnológicos. Doença profissional é aquela decorrente de situações comuns aos integrantes de uma categoria de trabalhadores, aos integrantes de uma determinada categoria de trabalho. A doença do trabalho é aquela adquirida em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Não são doenças profissionais a doença degenerativa decorrente do grupo etário em razão da idade e aquela que não produziu incapacidade. Também não é acidente de trabalho aquela adquirida em função da região territorial.
salvo contato direto em razão do trabalho. Contudo, o agravamento da doença degenerativa, mesmo se ela for degenerativa em função do trabalho, deve sim ser considerado doença profissional. Por exemplo, a pessoa tem uma LER e o trabalho prejudicou essa LER, piorou essa LER. Então, esse agravamento da LER é uma doença profissional, é um acidente de trabalho. O acidente de trabalho ocorrido, ele deverá ser comunicado ao INSS por meio da CAT, da comunicação do acidente de trabalho. Dito tudo isso, basicamente, um acidente de trabalho demanda a emissão de comunicação de acidente de trabalho. E quem pode emitir esse documento? Os responsáveis pelo preenchimento da comunicação de acidente de trabalho são, no caso do segurado empregado, a empresa empregadora. No caso do segurado especial, que é o rural, a comunicação de acidente de trabalho ela pode ser emitida pelo próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical da categoria, o médico assistente ou qualquer autoridade pública. Para o trabalhador avulso, a CAT ela deve ser emitida pela empresa tomadora de serviço e, na falta da empresa tomadora de serviço, pode o sindicato da categoria emitir ou o órgão gestor de mão de obra. Para o segurado desempregado, isso é importante. Nas situações em que a doença profissional ou do trabalho se manifestou ou foi diagnosticada após a emissão, quem pode emitir a CAT é o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o sindicato da categoria desse empregado, o médico que o assistiu e qualquer autoridade pública. E para a emissão da CAT para o empregado doméstico, quem emite é o empregador doméstico. E se a empresa ou o empregador doméstico ou qualquer responsável pela emissão não emitir? Pode ser emitida pelo próprio acidentado, seus dependentes, entidade sindical, pelo médico que ajudou o segurado ou qualquer autoridade pública. Qual é o prazo da comunicação? A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, ao do ato do acidente ou, em caso de morte, tem que ser comunicado de imediato. Como eu já expliquei, quem reconhece se é ou não acidente de trabalho é o perito do INSS. Caso o perito do INSS reconheça o acidente, a empresa ou o empregador doméstico, eles podem requerer que não seja reconhecido como acidente de trabalho. Assim, dessa decisão do reconhecimento quanto ao acidente de trabalho, que é acidente de trabalho, cabe recurso da empresa, do empregador doméstico ou do próprio segurado, caso o acidente não seja reconhecido. Então, para onde que vai esse recurso? Esse recurso vai para o Conselho de Recursos da Previdência Social. Até aí ficou bem fácil. O segurado está requerendo o seu benefício por incapacidade temporária. Aqui nós estamos falando do B31 para o B91. Desde já, quer que seja reconhecido o acidente de trabalho. Caso a empresa não emita a CAT, você mesmo pode emitir a CAT, ou o sindicato, ou o seu médico. Você apresenta esse documento ao INSS, passa por perícia médica e verifica se o médico do INSS reconheceu ou não o acidente. Caso ele não reconheça neste início de requerimento, o segurado ele pode recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Acabei de te explicar isso. O que complica um pouco é no caso do B32 para o B92, porque nesse caso, normalmente, o segurado ele já ficou um tempo recebendo o benefício por incapacidade temporária e ele não fez nada para fazer essa conversão de benefício previdenciário para benefício acidentário. Ele não lutou, o segurado não lutou pela conversão do benefício previdenciário em acidentário. Caso seja esse o seu caso, o requerimento para transformação do benefício previdenciário em acidentário é um ato de revisão de benefício, podendo ser pedido pelo segurado no prazo de 10 anos a contar do dia 1º do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação. Vou te explicar. Você recebeu o seu benefício no dia 5/1 de 2021. Dia 1º do mês seguinte,
Então, quando que o prazo começa? No dia 1/2 de 2021. Então, é no dia 1º do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação. Então, se você está recebendo aposentadoria por invalidez há 2 anos, desde 2020, com a nova forma de cálculo da reforma da Previdência Social, o que você vai fazer? Você vai reunir os documentos que comprovem o acidente de trabalho e pedir uma revisão do seu benefício previdenciário para que seja transformado em acidentário. Vai apresentar as suas alegações por escrito, você vai fazer uma pecinha falando o teu nome, falando por que você acha que a tua lesão, a tua doença é acidentária, vai juntar os documentos que comprovem que é acidente de trabalho, então vai juntar os documentos médicos, os exames, para comprovar que essa lesão é acidente de trabalho. O processo ele será encaminhado para análise da perícia médica e após a análise da transformação de espécie pela perícia médica, o servidor público, servidor do INSS, ele vai comunicar a decisão às partes, abrindo um prazo de 30 dias para recurso por parte da empresa ou do segurado. Se você conseguiu essa conversão, maravilha! Agora, se você não conseguiu, eu não te recomendo a fazer o recurso administrativo que você pode. Neste caso, parta para a conversão em ação judicial. O pedido é o mesmo, conversão de benefício previdenciário em acidentário. Essa ação ela corre pela Justiça Estadual, pois você está alegando que seu benefício por incapacidade ele é acidentário. Nesse caso, você precisa de um advogado, necessariamente, pois apenas na Justiça Federal é possível propor ação contra o INSS pelo juizado. No mais, eu sempre recomendo para vocês contratarem um advogado especialista. Se precisar da nossa ajuda, tem um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.